Fala galera, nesse vídeo vou comentar sobre a certificação 80 Plus, de maneira bem simples. Tem muito material na internet cheio de detalhes técnicos que no final confundem muito. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever para ajudar o canal a trazer novos conteúdos. Vou mostrar alguns exemplos. Temos aqui duas fontes da categoria Bronze e uma fonte da categoria Gold. 80 Plus é um programa de certificação voluntária lançado em 2004, onde as empresas enviam suas fontes para testes. Após esses testes, é emitido um laudo e o selo, indicando em qual categoria a mesma se enquadra. O teste é destinado a mostrar o uso eficiente de energia, que nada mais é do que medir o quanto a fonte perde no processo de transformação da energia que sai da tomada em energia utilizável pelo equipamento. Simplificando, a tomada onde o computador é ligado, na maioria dos casos, é 110 volts. Isso em corrente alternada. O computador, por sua vez, usa 12 e 5 volts em corrente contínua. Então a energia passa pela fonte para essa conversão. Nesse processo de conversão, uma parte é perdida, em forma de geração de calor. Por isso a fonte possui um ventilador. O selo visa mostrar qual desperdiça menos energia. Com isso, os fabricantes têm que usar componentes de melhor qualidade em sua construção. Por isso, as fontes que recebem o selo, em sua maioria, são melhores do que as fontes que não recebem nenhum tipo de certificação. Existem outras certificações. Vou abordar uma mais para frente e outras comentarei em outros vídeos. A certificação possui um ranking, que começa na categoria White e termina na categoria Titanium. Quanto maior a eficiência, maior será seu preço, pois ela tem que ser construída com melhores componentes. Vamos entender um pouco mais sobre essa tabela. Fontes de alimentação ATX mais antigas eram tipicamente 60 a 70% eficientes. Para se qualificar para o 80 Plus, uma fonte de alimentação deve atingir pelo menos 80% de eficiência em 3 cargas especificadas, 20%, 50% e 100% da sua potência nominal máxima. Um detalhe: o selo 80 Plus não define metas de eficiência para cargas muito baixas. Por exemplo, a geração de energia pode ser relativamente ineficiente se ela estiver em stand-by, que o consumo é muito baixo. Podemos notar que no selo White, a fonte entrega em todas as faixas de potência pelo menos 80% da energia recebida, em forma de energia utilizável pelo equipamento. Nas outras categorias, existem variações de eficiência, se a fonte está com menos carga ou mais carga, como podemos notar. Vamos pegar um exemplo simples. Tem um computador com uma fonte de 500 watts, com o selo Gold. Ele consome para funcionar em processamento normal cerca de 250 watts, que seria 50% da potência total. Para ilustrar melhor, vou passar duas maneiras de fazer o cálculo. Vamos usar um pouco de matemática. No primeiro modo, precisamos saber quanto de energia está sendo tomada. Se você não tiver um aparelho para isso, pode usar uma tomada inteligente, aquelas controladas por aplicativo, que é bem barata nos sites chineses. Vamos pegar o exemplo anterior. Sai da tomada 278 watts. O micro está usando 50% da carga, ou 250 watts. Olhando para a tabela da linha Gold, ela entrega 90% dessa energia para os componentes. Então, multiplicando 278 pelo número da tabela, que é 90, arredondando a conta, dá 25.000. Aí é só dividir por 100. Esse 100 sempre será fixo, que é da porcentagem. Chegamos nos 250 watts. Então ela perde 28 watts nesse processo. No outro modo, vou fazer o inverso, pois eu tenho apenas o consumo dos meus componentes, somando placa-mãe, HD, ventiladores e o restante das peças, que dá os 250 watts. Ao invés de multiplicar, agora você vai dividir pela faixa da tabela Gold, que é 90. Arredondando, fica 2,78. Agora basta multiplicar por 100, que é o fixo da porcentagem, e vamos chegar nos 278 watts. Então, fazendo a conta, 278 menos os 250 é a mesma perda dos 28. O resultado final sempre será o mesmo.
Essa parte é um prato cheio para quem gosta de contas. Parece muito complexo, mas é só parar o vídeo e usar a fórmula, fica simples. Pronto, agora você já tem uma ideia de como funciona a teoria. Essa parte é mais chata, mas é uma etapa necessária, não tem como pular. Podemos dizer que esse selo se assemelha com aquele selo da Procel, que vem em eletrodomésticos, com a categoria de A até E. Pagamos um pouco mais caro pelos produtos melhores ranqueados, mas com o tempo economizaremos um pouco de energia, bom para o bolso e bom para o planeta. Para saber qual fonte é certificada, vejamos o site. Nesse site existe a lista de todas as fontes certificadas pelo 80 Plus e é um relatório que pode ser baixado pelo usuário. Só pesquisar pela marca e modelo. Exemplo, vamos digitar EVGA e aparece todas as fontes certificadas da marca. Vou escolher o modelo e abrir o PDF. Sim, é um documento básico. Essa fonte foi certificada em 2021. Temos os detalhes técnicos para quem gosta e no gráfico podemos ver a curva entre o que entra na fonte e o que realmente sai. Essa diferença em vermelho é o que se perde. Com isso você consegue entender o que é esse selo. Mas não acabou, agora vamos para uma discussão, pois hoje em dia temos mais aparelhos para testes, e como vimos, essa certificação leva em consideração apenas o consumo de energia. Existem certificações mais detalhadas, que levam em consideração até a temperatura da fonte. Como vimos, nem tudo são flores. Uma fonte certificada em 2013 pode ter tido alterações em alguma marca de componente interno. Exemplo, a fonte utilizava um capacitor de tal marca, e agora essa empresa não existe mais. Então o fabricante é forçado a utilizar outra marca. Mas será que essa outra marca tem a mesma qualidade da anterior? Aí temos que confiar na marca. Não que isso seja proibido, pois nem sempre o fabricante tem disponibilidade de tal componente, então ele pode trocar por outro, mas que seja da mesma qualidade. Outro fator que é comentado é a temperatura ambiente de teste, que é bem menor que a temperatura de um país tropical como o nosso. Mas a empresa criou essa regra, e se testa todas as fontes na mesma faixa, então para compararmos uma fonte com outra, ficaria pareado. Não podia deixar de lado. Hoje em dia existe outra certificação, que ainda é pouco comentada, mas que é bem mais precisa. Nas fontes de entrada é difícil ver esses selos, agora nas fontes mais caras a história é outra. No site cybernetics.com tem os resultados dos testes das fontes certificadas. Vou deixar na descrição o link do site. Vamos pegar um exemplo. A marca Gigabyte. Aparecerá todos os modelos certificados. Vou abrir esse modelo. Já vemos que o arquivo é bem maior. Após abrir, temos vários dados dos testes realizados, equipamentos utilizados nesses testes e os gráficos detalhados, até do nível de ruído gerado pelos componentes. Temos uma faixa bem maior de testes que vai de 10 em 10%. Muitos detalhes mesmo. A parte mais legal é que descreve cada componente utilizado na fabricação e a sua marca. Se o fabricante trocar algum componente, tipo um capacitor, um usuário mais técnico pode saber. Em outro vídeo vou detalhar melhor essa certificação, mas fica aí para saber que ela existe. Concluindo, o selo 80 Plus é uma garantia extrema de qualidade da fonte? Não, pois deixa principalmente de lado a descrição de seus componentes, abrindo margem caso a marca troque algum componente interno para baratear o custo. Mas aí fica a confiabilidade da marca. Se fizer e alguém descobrir, vai queimar o nome. E uma outra coisa, uma fonte de entrada que tem o selo já é um indício de melhor qualidade das que não tem, pois se o fabricante não enviou para teste ou a mesma não passou, quer dizer que ela é inferior. Agora, se você vai investir uma grana maior em uma fonte, aconselho ver se tem o outro selo desse teste mais detalhado, conseguindo assim uma melhor garantia do que está sendo comprado. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Valeu galera, até a próxima!